Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Você vai ver daqui a pouquinho, logo em seguida, a entrevista com um agente político que ficou muito famoso no Brasil inteiro. Aqui no Espírito Santo ele teve mais de 1 milhão de votos, derrotou alguns nomes muito tradicionais da política do Espírito Santo. E agora tem feito história com posições bem firmes e bem marcadas a respeito de temas muito polêmicos. Então, antes de você começar a ver a entrevista, não se esquece de ativar o sino das notificações e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. E curte também a entrevista. Muito obrigado e vamos à entrevista do Edcast. Como é que você ganhou essa projeção? Como é que a banda ganhou essa projeção toda? Eu quero ganhar pelo talento, mas a beleza me incomoda, cara. Contando mentira assim? Não, bicho, eu acho o seguinte, olha só. A gente vai para Liverpool no ano e eu me vejo numa cidade dos Beatles em que eu passei a minha vida inteira com o mapa em cima da mesa, fazendo meus boletins de rádio. Eu falo assim, olha, em Penny Lane, aí eu contava 1, 2, 3, 8 quadras da rua onde acontecia. Você fazia daqui? Fazia eu na rádio aqui. Eu tinha um mapa da cidade de Liverpool, e eu li aquele mapa durante anos, de dobrar as dobraduras rasgadas. Você não cansou disso? Você não cansa disso? Eu gosto, bicho, eu gosto. Isso eu me divirto. Eu podia estar bebendo, eu podia estar roubando. É um vício? É um vício. Aí eu trabalhava com isso. Aí eu cheguei a Liverpool pela primeira vez com a banda. Quando? Isso tem 26 anos. A primeira vez? Primeira vez. Aí, para você ter uma ideia, eu entrei no táxi e eu guiei o motorista de táxi. Eu guiei o motorista de táxi. Você já sabia onde porque eu sabia que se eu estava no lugar tal, 6 quarteirões acima era Penny Lane. Então, só, se você subir essa rua aqui, 6 quarteirões a fila... Você já esteve aqui? Não, porque o mapa estava na minha frente durante 10 anos. Uhum. Aí eu cheguei em Liverpool... Você planejou durante 10 anos ir para Liverpool? Não. Porque, assim, só pra gente deixar claro, porque Liverpool todo ano tem um festival dedicado aos Beatles, a bandas cover de Beatles. Então todo ano tem esse festival lá. Né? O festival já tinha 4 anos quando nós chegamos lá, pela primeira vez. Você planejou ir pro festival? Não. Bateu um telefone, eu conheço, você não quer participar? E a gente foi. Foi essa história. E a gente foi de um dia para o outro, assim, de 6 meses para um outro. E todo ano estamos indo desde então. Mas quando eu cheguei em Liverpool e vi qual era aquilo, eu falei, eu tenho que pensar em fazer alguma coisa aqui para eu me destacar nesse universo de 100 bandas do mundo inteiro. Aí eu lembrei de uma história lá atrás. Do Elefante? Não. Uma história lá atrás é o seguinte. Eu fiz parte da produção de um filme chamado Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Vamos chegar nele com também. Pelé. Né? Direção do Carlos Manga. Aí, nas conversas que eu tive com o Pelé, que a gente pegava café da manhã na casa onde ele estava, no edifício Chopin, na Avenida Atlântida, um triplex, a gente tomava café da manhã todo dia com o senhor Pelé. Olha que loucura que eu estou falando. Aquele bosta molhada que sou eu, tomando café da manhã todo dia com o Pelé. E aí o Kaique, que era o produtor, e eu trabalhava junto ao Kaique, ele falou assim, o Edu, ele adora negócio de Beatles. Aí o Pelé me contou uma história nesse café da manhã. Essa história ficou na minha cabeça durante anos. Que história, cara? Vou te contar daqui a pouco. E eu não conseguia confirmar essa história. Não tinha essa história na literatura, não tinha essa história em lugar nenhum, mas eu ouvi do Pelé isso. Quando eu cheguei em Liverpool, eu pensei, eu tenho que trazer essa história para Liverpool. E preciso trazer essa história na voz do Pelé. Porque aí eu vou ser um cara diferenciado nesse universo. Pelé é Pelé. E Pelé sempre foi muito cultuado na Inglaterra toda, né? No lugar, aí eu fui atrás do Pelé. Que na época ele era ministro dos esportes. E aí tinham 2 pessoas que eu preparei um dossiê e pedi para que essas 2 pessoas me fizessem chegar até o Pelé. Elcio Álvares, então líder do governo, na época, e Paulo Artung, deputado federal, na época. Eu fiz um dossiê bonitinho, entreguei para eles, e teve um dia que eu recebi uma ligação
da secretária de Elcio Álvares que o Pelé ia me receber e que eu fosse para Brasília. E eu fui para Brasília, peguei um cinegrafista chamado Sarmento, que tem uma produtora aqui no Espírito Santo. E, Sarmento, vamos lá, paguei passagem do Sarmento, ele me prestou equipamento e a gente foi. Isso teve até um certo trauma nesse processo, que eu também nunca contei para ninguém, posso contar para você. Vamos lá. Naquele dia eu cheguei e fui recebido pela secretária do então ministro dos Esportes. Você é de Vitória? Vai lá, ele está esperando, vai chegar da rua e vai gravar. A gente foi e montou todo o aparato na mesa dele, deixamos o tripé e entrou o Pelé, entrou o assessor do Pelé, entrou Elcio Álvares com a secretária e uma outra pessoa, e o Elcio Álvares foi atender o telefone do presidente da República e eu lá aquele universo ali, cara, fingindo que era tudo normal, achando que todo cagado, mas cheiroso. Aí o Elcio Álvares passa por mim e agora o homem é seu. Sai ele e sai a secretária. E eu começo, então, ministro, é isso. E eu falava e ele não me retornava. Não tinha reação nenhuma por parte do Pelé. E eu fui me sentindo desconfortável naquele ambiente. Teve uma hora que eu falei assim, Pelé, você sabe o que eu estou fazendo aqui? Não. Você sabe quem eu sou? Não. Pelé, peraí. Elcio Álvares não lhe falou nada sobre isso? Não, falou que vinha um repórter, eu achei que vocês fossem registrar o meu encontro com ele. Peraí, para tudo. Aí eu senti que eu estava numa roubada, cara, que Elcio Álvares levantou a bola, mas não me mostrou a regra do jogo para ninguém. E aí eu virei para o Sarmento e falei, Sarmento, faz favor, desmonta o equipamento ali. Nós vamos embora. Pelé, você se lembra disso, filme assim? Lógico. Eu ia na sua casa. Pô, lógico. Aí ele começou a cair a ficha do Pelé. Começou a lembrar daquelas histórias do filme dos Trapalhões. Aí o Sarmento falou, fui cinegrafista da TV Globo em Nova York durante muitos anos, eu fiz matéria com você assim, assado, na época tal. Lógico que eu lembro. Então ele de cara percebeu que aqueles dois que estavam ali perdidos, com cara de idiota, não eram tão perdidos assim. Não eram tão kamikazes assim. Uhum. Por coincidência, eu estava com um dossiê igual àquele que eu tinha mandado para Elcio Álvares e para Paulo Artung. Uhum. E eu entreguei um dossiê igualzinho, dizendo para que era, como é que era, para gravar um vídeo, para a gente passar antes das apresentações da banda Clube Beatles em Liverpool, não sei o que, tal. Eu entreguei para o assessor do Pelé, que falou assim, eu estou lembrando de você, para mim. Você é amigo do Kaique? Sou amigo do Kaique. Lembro de você, eu trabalhava com o RA, com a Renata Aragão, eu era sócio do Aragão. Aí, pô, eu saí dali, cara, passando mal. Foi o pior dia da minha vida, cara. Aí, mas você não conseguiu gravar? Não gravei. Mas cheguei em casa e me pendurei no telefone atrás do Kaique, do meu amigo Kaique. Kaique Ferreira. Kaique, localizei Kaique em Lisboa. Ele estava fazendo a pré-produção do filme Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Aí contei para ele. Aconteceu ontem isso. Você é um idiota, fica apostando em político, por que você não me ligou? Eu fazia essa ponte para você. Cara, eu só quero que você ligue pro assessor do Pelé e diga pro cara que eu não sou doido, porra. Só isso que eu quero que você faça. Aí ele riu, não sei o que, ele ligou, depois ele me ligou de volta, falei com o cara me ligou de volta, sabe? Não, a gente já percebeu o que aconteceu, não sei o que. Teve uma troca de e-mails e faxes entre Pelé e Elcio Álvares, que eu tenho a cópia disso. Uhum. Eu tenho a cópia que o assessor do Pelé depois me deu. E a gente marcou uns 25 dias depois. Aí que veio o dia. 25 dias depois, eu já não tinha mais dinheiro, cara. Eu não tinha grana para pagar Sarmento, passagem de avião.
Aí eu falei com o cara... E não é celular, não era o celular que fazia a imagem. Aí eu falei com o cara, bicho, aconteceu isso. Não, faz o seguinte, o cara arrumou uma câmera para mim lá, da TV, da Canal Brasil. Arrumou a câmera do Canal Brasil. Eu falei com o sujeito, o cara falou assim, traz fita e traz um lapela. E eu fui com fita e lapela, microfone e lapela. A única coisa que ele pediu. Eu desci em Brasília... Sem cinegrafista? Sem cinegrafista, torcendo para que o cara do Canal Brasil realmente me cedesse a câmera e a luz. E eu fui, cara. Só que quando eu desci no aeroporto de São Paulo, tinha uma plaquinha de alguém com meu nome. Uhum. Era o motorista do Pelé. Eu entrei num carro pela primeira vez e eu vi um telefone celular. Dentro do carro? No carro, do automóvel, assim. E aí tocou o telefone. E o cara é para você. Eu atendi. Aí era o assessor. Edu, olha, está acontecendo o seguinte. Pelé falou mal do Ricardo Teixeira. Então tá cheio de repórter aqui. Nós vamos dar um jeito de você entrar. A câmera já tá certa, tá tudo bem. Aí, plim, entrei no elevador, abriu a porta. Cara, o saguão, assim, na antessala do ministro, devia ter umas 40 pessoas. Câmera para tudo que é lado, cinegrafista, TV Manchete, Rede Globo, SBT, esporte, não sei o quê. E eu lá no final, com a caixinha com o microfone de lapela e uma fita beta na mão, embaixo do braço, perdido. Aí alguém grita assim, a secretária lá, quem é o rapaz da BBC? Eu estou lá atrás. Quem é o rapaz da BBC? Na quarta vez eu falei assim, será que esse é o código para eu entrar? Aí o cara assim, Mr. Hennig. Todo mundo na hora. Rapaz, eu levantei a mão assim, abri um mar de repórter e eu entrei sem abrir a boca, sem falar nada. Por gentileza. E eu fui entrando, cheguei lá, tinha câmera, ele gravou um vídeo para mim. Ele grava o vídeo contando aquela história que ele me contava quando a gente se encontrava de manhã cedo para tomar café. Qual era a história? Ele conta a seguinte história. 1966, Brasil jogando nas eliminatórias da Copa do Mundo na Inglaterra. Os jogos foram em Liverpool, no campo do Everton. Não, Copa do Mundo. Não, Copa do Mundo, não eliminatórias, mas Copa do Mundo. As classificatórias. Não, eliminatórias que eu digo. A Copa do Mundo mesmo. O primeiro, a primeira fase. A primeira fase, exatamente. A primeira fase, perfeito. E aí ele recebe uma visita de alguém se falando representante dos Beatles e ele não sabia falar inglês. Muito bem, não dominava, chamou o chefe da delegação que disse que não queria aqueles cabeludos malucos ali. E atrapalhar a concentração e atrapalhou e botou o cara para fora. Bom, aí naquele momento a gente tem que lembrar que o que você tinha? Você tinha a possibilidade, os Beatles realmente estavam na Inglaterra naquele momento, e que você tinha toda uma relação de mercado em que o que valia era a fotografia, tanto que antes disso, uns 2 anos antes, o Cassius Clay encontrou com os Beatles, tem foto dos Beatles. Ele fazendo o que ele fazia com todo mundo, né? E aí aquilo era uma foto dos Beatles com Pelé, circularia em revistas do mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Que era tão bom para um como para outro. Porque o Pelé exatamente. Já era o Pelé em 66, um monstro em 66. Exatamente. Eles tinham tamanhos parecidos, eu acho, né? Aí eu falei, eu me lembro bem, mas Pelé, você não sabia quem eram os Beatles? Não sabia, não. Sabia que existia um grupo muito forte na Inglaterra, mas o negócio era jogar sinuca, carteado e samba. Então não tinha internet, não tinha via satélite, não tinha nada, eu não sabia, juro pra você que eu não sabia quem. Sabia o nome, se falasse 2 vezes, talvez, eu já ouvi falar esse nome. Peraí, isso é uma conversa do Pelé sobre Beatles em 66. Bom, em 70 e pouco, quando 74, salvo engano, quando o Pelé foi jogar no Cosmos, o Pelé foi fazer um curso de inglês no Instituto de Idiomas da Warner, que era dono do Cosmos. E naquele mesmo instituto se preparava para aprendendo japonês, John Lennon. E os dois se encontraram na cantina. Aí eu fico, olha que cena maluca, né? Os dois se encontraram, John Lennon e Pelé, na cantina do Instituto de Idiomas da Warner em Nova York. Da escola de línguas, né? Da escola de línguas. Né? Aí
John Lennon vira para ele e você sabe quem eu sou? Lógico, você é John Lennon. E você não me atendeu lá em Liverpool por quê? Jogou na cara, negócio de 10 anos atrás, 8 anos atrás. Então essa história ele gravou para mim. Ele vira à frente da câmera e fala, e eu conto a história, vocês em Liverpool, olha, eu tenho uma história para contar, não sei o que, tal. Ele conta isso olhando para a câmera e termina falando assim, e agora com vocês, representando o meu país, o meu Brasil, Clube Big Beatles. Pronto. Cara, eu estava com isso na mão. Aí arrumamos 2 telões, e não foi fácil não, porque cheguei lá, o sistema não era o mesmo, tinha que fazer transcodificação, eu fui até uma emissora de televisão chamada Granada, em Liverpool, não conseguiram transcodificar para o sistema inglês, mas aí eu consegui uma loja que tinha um videocassete que rodava as duas. Aí levamos lá, fizemos teste e começou a noite. Cara, agora com vocês, a banda Clube Beatles do Brasil. Mas só que antes eles têm um vídeo para mostrar para a gente, vamos prestar atenção. Cara, esse lugar que a gente tocou, o Adelphi, devia ter umas 2.000 pessoas. Acredite se você quiser, Copernic. Eu ouvi a descarga do banheiro na hora que o Pelé estava falando. Silêncio total. O silêncio em torno do que ele dizia, em 2 telões, para 2.000 pessoas, que quando eu percebi o peso daquilo foi minutos antes de entrar em cena. Aí você falou, pô, essa cara, foi uma bola atirei num, acertei no outro, sabe? E aí a minha vida mudou ali com relação a Liverpool. Então, quando você pergunta como que começa uma história de Liverpool, começa dessa forma. Aí teve banda da Polícia Militar, que nós já chegamos lá com a banda da Polícia Militar tocando Beatles. Lá em Liverpool. Ivan Lins, Andrés Kircher, Gerry Adriani, e tocando com artistas locais, misturando coisas. Paulo Ricardo? Não, Paulo não. Misturando coisas, fazendo coisas acontecerem, e eu fui ganhando ali um respaldo profissional e de respeito das pessoas com relação...